Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada de Biocast e hoje vamos falar sobre o produto do ano. O meu nome é Henrique Costa e faço parte do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEB. Connosco temos mais uma vez o Francisco, CEO de diversas startups, presidente da direção da Hardwell Alliance for Startups, mentor e advisor, apoiando startups a colocarem as suas ideias no negócio. Comigo hoje também tenho o Bruno, CEO e co-founder da iPlexMed, que pode passar a sua apresentação. Olá a todos, efetivamente sou o Bruno, CEO e cofundador da iPlexMed. Tenho um background, um passado ligado à investigação científica, médica, e que nos últimos anos tem estado muito mais focado na criação, no desenvolvimento da iPlexMed, e entrando um bocadinho sobre isso, que é uma startup, no fundo, que desenvolve um dispositivo de diagnóstico inovador. E no fundo é uma plataforma que permite diversas aplicações, tem um nome, Nexaguard, e nós estamos também muito focados a desenvolver uma primeira aplicação de entrada no mercado, no diagnóstico de bactérias multiresistentes. E pronto, acho que estou mais ou menos apresentado. Fantástico. Obrigado, Bruno, e obrigado, Henrique. Este tópico é realmente, talvez, aquele que dá mais para falar e conseguimos ter aqui 50 podcasts apenas sobre product, porque a complexidade realmente de passar de uma ideia para algo que esteja disponível e com valor e com qualidade para o grande mercado é um dos grandes desafios de qualquer startup, e como não poderia deixar de ser também para a iPlex. Mas queria talvez, antes de passar a bola para ti, Bruno, Henrique, assim da tua expectativa, estando no terceiro ano agora da universidade, tendo uma perspectiva futura de lançar assim, um produto no mercado, se tu tivesses de dizer, a partir do momento em que tu decidisse, olha, tenho esta ideia, vou colocá-la no mercado, até ela chegar realmente a estar a ser vendida em escala, quanto tempo é que achas que isso poderia levar? Acho que depende muito da ideia, porque lá está, temos que fazer toda a testagem da ideia com o Lean Canvas. Não sei se os ouvintes conhecem o Lean Canvas. Basicamente são 9 métricas que temos que autopropor à empresa, que é basicamente qual é que é o problema que queremos resolver, a solução, os key metrics, pronto, entre outros. Que é basicamente uma maneira de testar a empresa sem ela estar realmente no mercado, ou seja, ir percebendo, ou seja, perceber o papel da empresa, o que é que ela tem que fazer, como é que ela pode ganhar dinheiro, sem efetivamente ter assim tanto dinheiro investido. Pronto, essa parte do tempo depende um pouco, basicamente, do quão bem testada queres que seja a tua empresa. Por exemplo, falar com pessoas da tua área, que conheces, e testando para ver se seria uma boa ideia ou não, fazendo pequenos investimentos e basicamente descobrir se a ideia seguia para a frente ou não. Portanto, acho que o tempo que demoraria depende muito da vontade da pessoa que está por trás da startup. Acho que essa é a minha Mas resposta. se tivesses de apostar um número, não há certo nem errado, considerando que naturalmente queres um produto bem testado, entrar no mercado, até porque provavelmente biomédico aqui falamos um pouco mais ligado às tecnologias da saúde, que como tal tem de estar bem testado. Se tivesse o primeiro número que vem à cabeça, é quanto tempo? Um ano. Acho que um ano. Um ano. E é super interessante essa resposta e fico feliz que eu tenha dado. Acho que é um pouco o preconceito que muitos de nós tínhamos, ou perto pelo menos, e é interessante quando passamos à realidade. E Bruno, agora fazia precisamente a mesma pergunta, mas alinhava também com o porquê. Ok. E eu adorei esta resposta, para já, e o preâmbulo. Porque quando nós pensamos em criar a iPlexMed e em lançar um produto no mercado, tinha uma perspectiva muito semelhante. Ou seja, eu se tivesse que lançar um número, dizia, se calhar um ano e meio, estamos aqui a falar, já assim a esticar um bocadinho, eu consigo colocar um produto no mercado. A realidade é que chocou totalmente de frente com aquilo que eu tinha imaginado, porque
colocar o produto demora muito mais do que aquilo que nós imaginamos à partida. E existe um conjunto de razões sempre por trás. Uma coisa era aquilo que o Henrique estava a falar, a forma como nós estamos a montar a empresa. E aqui faço um parênteses porque se estivermos a falar, há diferentes tipos de produto, com diferentes tipos, com diferentes prazos de desenvolvimento para entrar no mercado. Obviamente, um produto puramente digital, mesmo que seja na área médica, e já vamos falar de uma componente central que demora bastante tempo na criação do produto, que é a certificação. Mas um produto puramente digital, obviamente, terá um prazo de desenvolvimento e de interação muito mais curto e com uma previsão de entrada no mercado também ela mais curta. Quando estamos aqui a falar de um produto com um hardware, por exemplo, e muitos nesta área médica terão uma componente de hardware por trás, o que é certo é que as coisas têm o seu tempo. E esse tempo pode ser mais ou menos dilatado por estarmos em Portugal, por exemplo, pode custar mais ou menos dinheiro, mas o dinheiro é sempre aqui uma fonte muito importante que vai ajudar a encurtar ou não o desenvolvimento do produto. Mas eu acho que há aqui pontos centrais que nós nunca podemos passar. Um deles, o principal, por exemplo, e se calhar vamos falar um pouquinho mais à frente, é o processo de certificação. Se estamos a falar de um medical device, se estamos a falar de um teste de diagnóstico in vitro, obviamente não pode ser comercializado sem ser certificado. Ou seja, na Europa uma marcação CE. E estes prazos são prazos muito longos que nós temos que cumprir. Obviamente que dependendo do tipo do qual podemos catalogar o nosso dispositivo, se é um dispositivo que pode ser autocertificado, um dispositivo que necessita de organismos notificados. Se necessita de organismos notificados, então só em tempos de prazo de espera pode ser 1 ano, às vezes, a lidar com os organismos notificados. E depois há todos os passos que nós temos até chegar lá. Eu lembro-me que quando nós começamos com um ponto central. E este acho que é um ponto que nunca deve ser perdido, que é a visão. Nós temos uma visão de um produto, daquilo que será o nosso produto final, que obviamente nós já iteramos muito em equipa, falamos com muita gente para termos esta visão e saber como é que nos vamos posicionar num determinado mercado. E esse produto vai sofrendo, essa visão pode sofrer alterações, mas chega aqui a um ponto em que nós vamos ter que manter e é aquilo que será a nossa bússola, é o nosso farol de desenvolvimento. Mas nós não sabemos como é que o vamos montar, desde ir do ponto A há uma ideia, até ao ponto final em que temos um produto, há aqui um conjunto de passos que nós obviamente não os conhecemos. Quando não os conhecemos, às vezes, nós dizemos muitas vezes isto, às vezes o mais complicado é mesmo o desconhecido, aquilo que nós não conhecemos, porque vão-nos aparecer esses problemas ao início. Mas há uma forma, eu acho sinceramente, de tentar suprir essas lacunas, que é falar com quem já fez. Esse parece um clichê, mas para mim é o ponto central. Se há pessoas que já colocaram produtos semelhantes no mercado, vamos falar com elas. Elas, certeza, que sabem os passos todos que nós temos que cumprir. E quando começamos a falar com essas pessoas, percebemos que existem, afinal, muitas nuances, muitas camadas que nós temos que desenvolver que consomem tempo e dinheiro. E depois, durante esse período, também vamos ter aqui outro fator central, é que nós não temos as competências todas para desenvolver esses produtos. Muitas vezes temos que recorrer a serviços, sejam empresas que fazem protótipos, as prototipagens, seja de hardware, seja empresas que montam software, por exemplo. E quando vamos falar com essas empresas, acho que também um ponto central é recorrer a pessoal bom, pessoal qualificado, vai atalhar muito aqui o processo. Por trás de tudo isto anda dinheiro, financiamento. E isto é isso, o financiamento alimenta tudo isto, mas se nós tivermos o nosso roadmap bem alinhado, se tivermos estabelecido quais são os passos todos centrais que nós temos que cumprir, obviamente estamos muito mais perto para comer tempo a esse mesmo roadmap e colocar o produto no mercado mais cedo. 1 ano é um tempo muito, muito, muito curto. Nós estamos nisto há 3 anos a desenvolver produto e temos mais 2 pela frente para colocar no mercado. Se isto poderia ser mais curto, talvez, se calhar com o tipo de financiamento, talvez se conseguisse cortar alguns passos, mas diria que 90% é um tempo de desenvolvimento comum para toda a gente. Exatamente, obrigado, Bruno. E é realmente isto que vemos
em todos nós e em todas as startups, esta expectativa versus depois a realidade em termos de tempo e de financiamento que é necessário para o desenvolvimento de um produto, acabamos por ter sempre uma visão muito otimista e, como tu disseste e bem, o estarmos ligados e criar uma equipa de mentores e de advisors, que já falámos aqui noutros episódios, para que nos possam atalhar caminho, dar o know-how antes de nós cometermos os erros, é fundamental. Não é? E no que diz respeito ao produto em si e ao processo que nós precisamos para criar esse produto, passos, que passos é que tu consideras, Bruno, que para o desenvolvimento deste produto, para não desviar demasiado do caminho, para não criar demasiada tração, quais é que são as estratégias ou as dicas que tu darias, ou os passos mais importantes que sugeririas a todos os ouvintes que nos estão a ver neste momento, que garantissem que fazem, que tivessem muita atenção neste processo? Assim, obviamente, essa é uma questão que depende muito de produto para produto, vai ter aqui nuances diferentes, mas acho que há aspectos centrais. Acho que o principal conselho é terem o roadmap muito bem definido. Acho que esse é o ponto central. Obviamente tem que encontrar aqui uma forma de ter um roadmap, e quando estou a falar do roadmap, estou a falar de tempo e investimento necessário, muito bem partido nas diferentes fases, para que ocorram os menos desvios possíveis a esse mesmo roadmap. Como é que o conseguem? Mais uma vez, ainda esta parte do networking, que já foi falado e vocês já falaram, eu não estou muitas edições, porque se nós conseguirmos aqui ter a informação para um produto específico, que diferentes passos é que nós temos, nós também rapidamente conseguimos chegar ao custo específico para cada um destes passos. Isto é central. Depois, particularizando para o tipo de produto que nós temos, eu posso dar, por exemplo, a experiência da iPlexmed. Nós temos um produto composto por 3 componentes. Um componente puramente hardware, um componente puramente software e um componente que é um consumível, que está ali na interface entre as duas partes. Obviamente, quando nós fazemos isto é o produto num todo, temos que olhar para ele e priorizar. Há componentes aqui que são de maior risco do que outros componentes. Pronto. E então a atenção que é dada a um determinado componente e o tempo necessário e investimento financeiro também reflete isso mesmo. No nosso exemplo, por exemplo, o hardware é muito menos complexo. Obviamente que nós temos atenção ao desenvolvimento do produto, está no seu ponto do roadmap, foi o primeiro a ser investido, no qual nós fizemos um esforço financeiro e de prototipagem, mas a atenção dada a esse componente não é a mesma dada ao consumível, porque o nosso modelo de negócio vai assentar na venda de consumíveis. Obviamente aqui tivemos que ter em conta a escolha de parceiros que para nós era essencial nos tivessem já colocado muitos destes produtos no mercado, desenvolvido produtos semelhantes a este, para garantir que garantir que estamos aqui a atalhar tempo no desenvolvimento, não são cometidos erros que efetivamente poderiam ser cometidos porque, por exemplo, quando estamos a analisar certos componentes, se nós estivermos a desenvolver só por nós próprios, podemos estar a reinventar a roda. Eu não tenho necessidade de estar a analisar uma determinada nuance do consumível quando uma equipa de engenheiros de uma empresa já analisou aquilo 1000 vezes e sabe que nas 1000 vezes seguiu 2 ou 3 únicos caminhos. Os outros não valia a pena explorar, porque senão estamos a perder tempo e dinheiro. Portanto, o meu conselho principal é focar nos pontos do produto que são muito mais relevantes e apostar e investir muito mais aí. Obviamente, desenvolver internamente tudo aquilo que for necessário e possível desenvolver internamente com a equipa. É para isso que a equipa também está cá. Nós, no nosso caso, tudo o que é desenvolvimento clínico é feito por validações clínicas, é feito por nós. Tudo o que é hardware que é possível fazemos nós. Obviamente, quando vamos desenvolver produto, isto é muito de engenharia de produto. Aquelas pessoas são treinadas para pensar de determinada forma para fazer aquilo, por isso não valia a pena sermos nós a fazer. Por isso, os principais conselhos é mesmo isto: olhar ao tempo e o dinheiro num roadmap muito bem definido, focar prioridades em diferentes passos e atacar, sobretudo, naqueles que são muito de maior risco. Claro que com isto tudo, depois, temos que fazer um plano de contingência, obviamente, em termos de tempo, em termos de dinheiro e em termos de alternativas para cada uma dessas fases. É outro ponto de atenção que tem que ser feito.
No fundo, a termos aqui uma espécie de roadmaps paralelos, ou os planos de contingência para cada uma das diferentes fases, para que haja vários planos, plano B, C e D, certo? Mas assim, de uma forma geral, acho que era isto que eu tinha atenção. Claro. E é fundamental falar de coisas tão importantes e tão transversais a qualquer negócio, a nova startup, a nova empresa que se lance, porque falaste de algo como não reinventar a roda, e a verdade é que se conseguirmos concentrar os recursos que nós temos naquilo que é a nossa proposta única de valor, aquela nudgezinha que só nós é que fazemos, vamos poupar tantos recursos para o desenvolvimento dessa proposta de valor e libertar e fazer parcerias tão rápidas e tão estratégicas e tão valiosas com esses parceiros, conseguimos chegar muito mais rápido, e este tempo de 5 anos, mesmo ele já é rápido através desta investigação, porque facilmente extrapolamos para investigações de 20 anos ou 30 anos, de investigações de base que consegues, naturalmente, e foste buscar para o teu projeto. Por isso, não podia estar mais de acordo. E agora lançava aqui ao Henrique um desafio, que é, imaginando que estás agora a lançar um novo produto no mercado, independentemente de qual ele seja, pensando aqui nos vários passos e considerando que já tiveste aulas de empreendedorismo, então compreendes, pelo menos de um ponto de vista mais geral, quais é que são os passos de idear um modelo de negócio, depois idear qual é o problema, conhecer o cliente, pensar em soluções para esse cliente, depois começar a desenvolver essas soluções, a prototipá-las, testá-las, iterar até chegar a um produto no mercado. Se pensasse agora, olha, vou para a frente e vou lançar a minha startup, qual seria a expectativa que tu terias dos passos mais difíceis que irias encontrar? Onde é que iria ser o ponto mais difícil para ti nesta jornada? Da minha perspectiva, que não tenho assim tanta perspectiva, lá sabe, porque não cheguei a praticar mesmo no mercado, acho que encontraria mais problemas mesmo no início, na parte do financiamento, se calhar, e de avançar com o projeto para a frente. Claro que penso que, aliás, pronto, eu estou a estimar, pronto, claro. Eu estimo que durante todo o processo haja dificuldades muito diferentes de cada uma, mas acho que no início é onde encontraria mais dificuldades, até porque no início só temos a ideia, não temos a estrutura toda e é preciso compor a estrutura e acho que isso traz enormes dificuldades. Pode trazer e vários problemas podem surgir. Faz todo sentido. E a verdade é que para obter esse financiamento, e se pensarmos aqui que os investidores vão fazer também a parte deles e têm de proteger o seu investimento, para que eles sintam confiança a dar algum investimento, a financiar algum projeto, uma parte fundamental é, como disse o Bruno há pouco, esse planeamento e esse roadmap estar muito bem descrito, muito bem planeado, com todas as contingências, para que precisamente o risco baixe e, na verdade, saibamos o que estamos a pedir, não é? E é uma fase difícil e compreendo que seja também para ti difícil visualizar, porque antes de termos nada, temos já de pensar em quanto é que vai custar, pensar em quanto tempo é que vai demorar, que fase é que vai ter, não é? E considerando este ponto, talvez Bruno te desafiava a ir um pouco mais fundo neste planeamento, como é que eu, não sabendo nada sobre os passos que vou ter para a frente, os problemas que vão surgir, como é que eu faço um planeamento? Eu acho que o fundamental é saber de antemão que vai ser mais complexo do que aquilo que nós antecipamos ao início. Mas também acho que nada se consegue fazer se nós só pensarmos que vai haver problemas pela frente. As coisas resolvem-se um dia de cada vez, um problema de cada vez, desatar um nó de cada vez. E eu acho que, muito sinceramente, o dia a dia de uma startup, desde que começa, é resolver problemas e apontar soluções. Todos os dias é preciso tomar decisões. E eu acho que eu acredito que só há uma maneira de o fazer. Primeiro, reunir uma grande equipe. Uma equipa que seja mais do que multidisciplinar, mas que se apoiem todos uns aos outros e que funcionem bem a trabalhar juntos. Quando o Henrique falava do problema do financiamento, o primeiro financiamento que a empresa vai ter
vai ser puramente porque as pessoas acreditam, para lá do produto e das maravilhas e da resolução do problema que essa empresa vai conseguir fazer, é porque vão acreditar na equipe. Por isso, o primeiro ponto é reunirmos-nos de uma equipa que nós sabemos que vai trabalhar bem em conjunto. E depois, também acho que o início não é nada mais, nada menos do que duas coisas: aprender e ter vontade de fazer. Pronto. Nós, antes de começar esta conversa, eu estava aqui fascinado um bocadinho a ouvir o Henrique, porque com esta idade de 20 anos ele tinha esta ideia de querer fazer e do associativismo, que acho que também é uma boa semente para as pessoas depois poderem criar uma startup ou trabalhar numa startup. Porque, no fundo, é preciso fazer acontecer. Nas próprias associações é isso que acontece. As pessoas têm que sentir essa vontade. Eu sinto uma vontade de que vou ter que fazer alguma coisa e as pessoas não o podem fazer por mim. E então, isso, aliado ao facto de aprender, estudar, leva-nos a ir procurar essa informação. E eu volto um bocadinho atrás, aquela ideia que parece sempre um clichê, mas não há melhor forma de aprender do que falar com as pessoas que já fizeram. Por isso, eu recordo os meus primeiros passos em que eu passava literalmente os dias em reuniões a aprender e, através da primeira rede de contactos que eu tive, essas pessoas colocaram-me, isto é uma espécie de teia, colocaram-me em contacto com quantidade enorme de pessoas. E na altura da pandemia, lembro-me, por exemplo, nós estávamos a aprender cada vez mais, dava por mim a correr os fusos horários, porque essas pessoas estavam espalhadas pelos quatro cantos do mundo, e era excelente porque tínhamos essa oportunidade de absorver todo o conhecimento. Passando esta primeira fase, em que muito do nosso planeamento vem deste conhecimento, é preciso alguém, também na empresa, ter tal discernimento, a tal visão e saber filtrar, porque nós podemos nos ver aqui envolvidos numa teia que acabamos por não sair do sítio, porque muitas pessoas vão nos colocar problemas que nós desconhecíamos, vão nos fazer pensar, obviamente, sobre ele e dar passos na direção certa, mas às vezes voltamos ao início desta pergunta que tu me colocaste, é ficar um bocado bloqueados nos problemas e não avançamos para a frente. Então, alguém, uma ou duas pessoas, têm que ter esse discernimento de, ok, não, vamos planear, isto é assim, vamos seguir neste caminho, esta é a nossa direção certa e é por aqui que vamos. No fundo, ter esse farol sempre. Chama-lhe visão, chama-lhe o que quiserem, mas tem que haver sempre algo que oriente o caminho da própria empresa, muito naquilo que é a resolução do problema que se propõe a resolver, mas claro, há momentos em que nós não podemos excluir a ideia de que nós estamos errados. E esses momentos acontecem muitas vezes e às vezes levam-nos a pivotar, a mudar de ideia. Não tem problemas absolutamente nenhuns, mas eu acho que é isto, é aprender com a nossa rede de contactos, saber filtrar e usar esse conhecimento para construir este roadmap. E com estas ideias, tendo bem definido como é que nós conseguimos desenvolver o produto, qual vai ser o nosso mercado, como é que nós vamos ganhar dinheiro, quando é que vamos estar no mercado, as valências da nossa equipa, a primeira dificuldade que tu estavas a falar, Henrique, é esta de obter financiamento. Naturalmente, esse financiamento acabará por vir. As coisas têm que fazer sentido. Nem tudo, nem todas as nossas ideias iniciais fazem sentido. Umas ficam pelo caminho, outras efetivamente conjugam todas essas valências, equipa, ideia, produto e seguem para a frente. Espetacular. E o que tu falaste, essa North Star, conseguimos ter essa visão que está sempre a guiar e que tantas vezes é fácil quando estamos embrenhados no produto, heads down, developing, fica lá ao fundo, acaba por não ter noção. E tantas startups que desviam esse seu caminho e andam, como dizemos na gíria, a navegar na maionese tanto tempo quando podíamos, e o ideal é que consigamos ter esse guia cada vez mais afinado e cada vez mais rápido voltemos a esse centro, e que tão difícil é, mas que tão fácil é de voltar quando temos conversas com outros e quando temos outros a apoiar-nos e a guiar-nos nesse caminho. E é interessante esse benchmarking que tu falas, porque não sabemos os tempos até falar com o mundo inteiro, e aí se aquele demorou 2 meses a fazer o desenvolvimento do software e aquele outro demorou 6 meses e aquele outro demorou 4 meses, começa uma média a surgir e começa um valor a surgir, não porque nós fomos fazer cálculo no Excel, que muitas vezes é
o primeiro passo do engenheiro é, ok, vou tentar pensar aqui, se isto me demora 5 minutos vezes 10 dá 500, mas sim perguntar aos outros que já o fizeram, perguntar a vários para conseguir ter um benchmarking e fazer então esse roadmap de uma forma colaborativa, claro, não é? E é super interessante poderes partilhar essa estratégia, que acho que muito mais rápido chegas a esse resultado. Agora, no que diz respeito ao produto em si, tens o dinheiro, tens a equipa, e tens agora, com esse dinheiro e essa equipa, chegar a um produto que o mercado procura. No processo de desenvolver e entregar esse produto ao mercado, qual é que vês que fosse o principal desafio? Pouco a dizer. O produto pode estar no mercado, mas pode não ter o income suficiente para sustentabilizar toda a equipa e todo o investimento feito até então. Portanto, a ideia pode ser boa, a equipa pode ser boa, pode estar o produto no mercado, mas se calhar não, não tem o backfire, não tem, aliás, não tem a resposta que nós gostaríamos que tivesse. E isso resulta em menos orçamento a vir e a ideia pode acabar por ficar por aí. E podem ter que surgir novas ideias e podemos ter que iterar outra vez o negócio, apesar de já estar todo estabilizado, o produto já está no mercado. Portanto, acho que há sempre a hipótese de repensar no que estão a fazer e no produtos que estão a vender. Falaste de algo fundamental, que é o Product Market Fit, não é? Chamamos a esse Product Market Fit, é quase aquele pitador que todos nós estamos à procura. É mais do que conseguir dinheiro, conseguir ter uma equipa de A-stars, star players, que nos ajudam a chegar lá. Se não encontrarmos de alguma forma este Product Market Fit, desenvolver o produto que o mercado procura e anseia, de nada certo, não é? E nesta ótica, Bruno, como é que se vês algo mais no desenvolvimento do produto em si, que seja algo fundamental, à parte das certificações que vamos também abordar daqui a pouco, seja importantíssimo e que não estivesse já na expectativa do Henrique, e depois também abordando o Product Market Fit, como é que conseguimos aumentar a probabilidade de conseguirmos mais rápido obter esse Product Market Fit. Eu acho que obviamente, no desenvolvimento há aqui muitas nuances, mas tanto tu, Francisco, como o Henrique tocaram aqui em alguns pontos. Ao falar do Product Market Fit e juntar-lhe aí o preço, o valor, porque o Henrique estava aqui a falar que um dos riscos que poderia ser, obviamente, que o produto não estar a render aquilo que era o esperado. Obviamente que isso encaixa naquilo que é o Product Market Fit e aquilo que todos nós procuramos fazer, que é andar ali a iterar, a termos o nosso produto ótimo, com o melhor mercado possível. Mas no desenvolvimento, o preço é algo que é central. E eu até gostava de falar disto porque foi uma das coisas que, quando eu comecei o desenvolvimento do produto, sentia mais dificuldades e éramos muitas vezes confrontados com isso, que é como é que eu vou desenvolver aquilo, e é um risco grande, como é que eu vou desenvolver o meu produto, como é que eu sei quanto é que ele vai custar, por exemplo. E nós começávamos sempre a fazer o raciocínio ao contrário, que é, ok, eu preciso de desenvolver um produto nesta direção, mas eu preciso de saber também quanto é que esse produto vai custar no fim, quando deveria ser exatamente o contrário, porque o Product Market Fit assim o obriga, que é, existe um preço-alvo naquele mercado e o preço não é estabelecido por mim, nem pela forma como o produto vai ser desenvolvido. O preço, quer dizer, é estabelecido pelo mercado. As pessoas estão disponíveis para pagar aquele preço. Logo, toda a lógica se inverte aqui. Que é, então, quando eu vou desenvolver o produto, eu vou desenvolver o produto sabendo que eu preciso que ele custe X, porque também sei que a minha margem de lucro neste mercado tem que ser Y. Se eu sei que eu preciso de vender o meu produto a 100 euros, porque é esse o preço que as pessoas o compram, mas preciso ter 90% de margem bruta de lucro, eu vou ter que desenvolver o meu produto a pensar que me vai custar 10 euros. E aí a lógica toda inverte-se, porque quando vamos depois montar o produto, acontece aquela coisa que se chama compromissos, que é uma coisa que às vezes as pessoas não gostam, mas é melhor nós conseguirmos entrar no mercado com aquele preço e termos a certeza que ainda assim não apanhamos o mercado todo, mas que o produto é rentável, do que obviamente estar a definir isto para o produto que no fundo
É aquele produto ideal que nós idealizamos no fim, com todas as features e mais algumas, mas ele vai-me custar 50% do meu orçamento e não pode ser. Portanto, aqui é outro dos riscos que muitas vezes nós corremos da forma como estamos a desenvolver o produto e temos tendência a olhar para ele, é a menina dos nossos olhos. No fundo, nós queremos que seja o melhor produto, com todas as features que nós imaginamos, porque só assim é que faz sentido, mas muitas vezes não é. E não é ditado pela questão de preço, porque tem que haver compromisso, e não é ditado pelo próprio mercado. Na parte médica há coisas, às vezes, fantásticas, de exemplos de empresas que desenvolveram produtos depois de ter falado com muitas pessoas, mas quando vão trabalhar os human factors, por exemplo, trabalhar com médicos nos hospitais, eles tinham desenvolvido um produto bastante pequeno e perceberam que ele se perdia nas urgências. E afinal eles precisavam de uma coisa maior. E faz exatamente as mesmas coisas, mas havia essas nuances que o produto estava todo desenvolvido e as pessoas não acautelaram antes. Por isso, obviamente, quanto mais vezes nós iterarmos com quem efetivamente vai usar o produto, e muitas vezes quem vai usar não são os nossos clientes, porque a área médica tem essas nuances, noutras áreas às vezes não é assim, o utilizador é quem efetivamente vai comprar a nossa solução, mas quanto mais depressa nós iterarmos aqui e falarmos com as pessoas e desenvolvermos o produto com base naquilo que efetivamente o mercado pede, mais rapidamente nós conseguimos aqui atalhar estes passos todos no processo de desenvolvimento. Mais uma vez, tem que haver aqui um foco, tem que haver uma bússola, porque senão podemos estar aqui em loops de iteração infinitos, nas quais nós acabamos por canibalizar o produto inicial e aquilo que temos no final não faz nada daquilo que tínhamos idealizado, e perdemos aqui uma porção enorme do mercado e perdemos o foco completo do desenvolvimento. Por isso também é preciso. Acho que é tudo um balanço. Tudo tem a sua dose. E esse discernimento entre aquilo que devemos avançar e aquilo que não devemos avançar, a equipa tem um fator central nesse processo. E tu falaste de algo fundamental, não é? Que no processo de desenvolvimento de produto vejo a ser provavelmente onde há mais falhas nas várias startups com que trabalho, é esta dança da prototipagem. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, over-optimism, em que pensamos que eu numa iteração coloco isto no mercado com estas features todas, os clientes adoram, ou por oposição, o muito normal com equipas mais de investigação, em que estamos ali a testar e a melhorar o produto e nunca mais vai para o mercado. E talvez agora abordasse aqui o bicho-papão das certificações, porque realmente é algo que é desafiante para qualquer startup, principalmente em setores da saúde. E lançando aqui primeiro o repto para o Henrique. Henrique, pensando em produtos, alguma vez te surge ou se te veio à cabeça como um problema de certificações? Ou é algo que até esta conversa não te tinha parecido assim um grande problema? Sim, pronto, eu sabia e tenho noção que as patentes e certificações são muito importantes para uma startup, mas toda a logística e tudo isso que envolve não estou muito dentro do assunto. Como eu gosto de ser honesto, eu não fui pesquisar sobre o assunto, então a pergunta que me foi apresentada ainda levantou mais outras perguntas do que respostas, na verdade. E até fiquei bastante curioso como é que isto se enquadrava neste âmbito e não sei se eu posso lançar uma pergunta ao Bruno, por exemplo. Força. Se por cada vez que faz uma pequena alteração num produto que já está patenteado e certificado, tens que voltar a renovar essa patenteação e certificação. Ou seja, fazemos uma pequena mudança, para que é mesmo preciso fazer esse ciclo outra vez de certificação. Então, tu tocaste em dois pontos distintos. Uma coisa é proteção, patentes, trade secret, o que é que seja, propriedade intelectual. Outra coisa é a certificação. Uhum. Ambas são dois tópicos que dava para falar muito tempo. Precisamente aqui a parte das patentes e depois, se houver tempo, até podemos abordar. Quanto à parte da certificação, e antes de responder um bocadinho à tua pergunta, que já lá vou, que também tive efetivamente essa dúvida que tu tens,
mas já ativo. Eu acho que tem que ser o ponto central da certificação na saúde tem que ser tido com bastante atenção, porque obviamente é algo que consome muito tempo e muitos recursos financeiros. Mas tem que ser visto, acima de tudo, como uma oportunidade. A saúde é daquelas áreas em que nós precisamos de ter, no fundo, este bilhete, este visto para aceder ao mercado. No fundo, é como se tivéssemos o bilhete de entrada para uma quinta. Depois, obviamente, nós só vamos vender os nossos produtos se conseguirmos no mercado, mas precisamos de ter este bilhete para conseguir entrar e passar aquelas portas. E o que faz sentido. Mas tem que ser visto isto como uma oportunidade. Cada empresa que foge. Há muitas empresas que têm tecnologias boas que, por causa da certificação e encaram-na como um problema, fogem desse mercado, o que significa que mais há disponível para nós. Ou seja, tem mesmo que ser visto como uma oportunidade que nós temos que conseguir ultrapassar. E não é nada de extraordinário. Obviamente que vai consumir o quê? Muitos recursos, porque trata-se de um processo burocrático, para lá da parte científica que se tem por trás do dossiê técnico que é preciso cumprir para demonstrar que efetivamente o nosso produto faz aquilo que nós efetivamente dizemos que ele faz. Obviamente isso tudo tem que ser validado de forma científica. Há toda uma componente burocrática em linguagem que nós, obviamente, não dominamos, mas que temos que trazer para a nossa empresa valências que a dominam. Nas empresas pequenas, muitas vezes o que se recorre ou pequenas empresas de consultoria que já têm feito isso, próprias pessoas que até acabam por já ter entrado no processo de certificação de outros produtos e que podem incluir a nossa equipa e que conseguem atalhar este processo. O que nós temos que calcular aqui é muito bem no nosso roadmap o tempo que demora. E isso há muitos passos que nós temos aqui que cumprir, muitos passos de espera, muitos passos de saber se nós precisamos aqui, por exemplo, de organismos notificados ou não organismos notificados, já tem a ver com aquilo que é a catalogação do grau de risco do nosso dispositivo ou não. Depois, saber os custos associados a cada um destes passos, saber que é preciso implementar controle de qualidade na empresa, porque está na base de todo o processo que vai levar depois à certificação. Ou seja, há muitos passos. Depois, chegamos àquele momento em que temos o produto certificado, mas depois temos uma alteração ao nosso produto, e aquilo que o Henrique estava aqui a dizer. Tipicamente, nós quando vamos desenvolver o produto, está no mercado, ele deve estar fechado, vamos chamar assim, para entrar no mercado. Eu não posso certificar um produto, vamos imaginar, no caso, um dispositivo médico, eu vou certificá-lo e, antes de o colocar no mercado, eu altero o meu dispositivo médico. Esse dispositivo médico tem que sofrer uma adenda ao processo de certificação. Obviamente, há toda uma análise que é feita depois do produto ser certificado, que é anual, ou seja, há relatórios que têm que ser entregues anualmente. No fundo, isto é um processo de acompanhamento da vida do produto e qualquer alteração tem que ser justificada e pode ser incluída ali. O mesmo acontece, por exemplo, no nosso caso. Nós certificamos um consumível para uma determinada análise, para o diagnóstico de determinada infecção. Se nós desenvolvermos outro consumível para o diagnóstico de outra infecção, não é necessário certificar o produto todo, uma vez que o software e o hardware que lê o consumível é o mesmo, mas é necessário fazer uma adenda ao processo de certificação para incluir esta nova valência do produto. Tudo isto carece de ter um gabinete na empresa e, obviamente, quando a empresa começar a escalar, isso vai aumentar, que lida com todas essas questões da certificação. Enquanto no início isto pode ser subcontratado, quando as empresas têm uma determinada dimensão, tem que ter um gabinete próprio dentro da própria empresa, porque são, obviamente, processos muito, muito burocráticos. Há coisas neste processo, como a parte do controle de qualidade, que depois é uma questão de se implementar um conjunto de rotinas na própria empresa e depois a máquina começa a funcionar dessa forma. E no processo de certificação também, a partir do momento em que se faz um dossiê técnico de um produto, se nós colocarmos outros produtos diferentes no mercado, nós temos essas valências dentro da própria empresa e o processo é muito mais rápido. Obviamente, sabendo que há prazos que não dependem de nós. E isso é difícil, e às vezes é difícil de passar até a investidores na área médica, que era outro
tópico que daria para uma nova conversa, que é perceber as pessoas que há tempos que não dependem da própria equipa e muitas vezes eles veem ali o seu investimento parado, entre aspas, um conjunto de meses em que não há avanços porque não depende da própria empresa, depende de terceiros. E às vezes ter esse conhecimento da parte de quem investe também é muito importante. Depois tinha outro tópico todo da propriedade intelectual, que também é altamente complexo. Eu queria deixar, eu não sei se vamos ter tempo, mas queria deixar pelo menos esta ideia, que é super importante. Propriedade intelectual, sim, criada dentro da própria empresa, tanto melhor. Expandir a propriedade intelectual dentro daquilo que é necessário para proteger o nosso produto, porque também é caro manter a propriedade intelectual, mas obviamente isto é uma questão de proteção. Depois tens a segunda parte, propriedade intelectual com origem em terceiros. Origem seja numa empresa em que as pessoas tiveram, ou origem numa instituição, na universidade. É muito comum haver muitos projetos oriundos de instituições académicas. Essa propriedade intelectual não é da pessoa que vai criar a empresa. É da instituição, ainda que a própria pessoa possa ser considerada um inventor dessa patente, por exemplo. Portanto, se a empresa necessita dessa patente, vamos chamar patente, estamos a falar de uma patente, para operar, para existir, para ter valor, essas negociações com as instituições devem começar o mais rapidamente possível, logo desde o início. Porque nós vamos querer assinar contratos, vamos querer ou a cedência para explorar, ou mesmo a cedência a título definitivo dessa patente. Os próprios investidores vão ter interesse, querem colocar dinheiro na empresa, mas querem ter a patente do lado da empresa. Vão existir negociações. As instituições académicas não têm a agilidade de tempo de uma startup. O que numa startup se resolve com um e-mail ou com uma chamada telefónica de meia hora, pode levar meio ano numa instituição. E não estou a brincar. Porque numa instituição há diferentes camadas, cada um reporta ao de cima, são monstros burocráticos e, obviamente, os timings das instituições académicas são muito distintos dos timings de uma startup. Por isso, quando estivermos na parte da ideia, ainda não temos a empresa criada, que a empresa deve ser a última coisa a criar, porque aí começam os custos. Começamos aí a falar com as instituições para garantir atempadamente que tudo está resolvido. Incrível, acho que terminamos com chave de ouro, Henrique. Acho que o Bruno respondeu não só à tua pergunta, mas deu aqui uma série de informação ultra valiosa que poupa tanto tempo e tanto dinheiro no que diz respeito às patentes, às certificações, à equipa que conseguimos trazer para perto de nós, a como lidar, a como gerir as expectativas dos investidores face a todos estes processos e muitos outros. E por isso queria agradecer ao Bruno por este tempo e por todas as informações e todo o conhecimento que passou a correr, e agradecer ao Henrique profundamente e parabenizar-te, porque a verdade é que estares à procura desta informação e com esta vontade de conhecimento é a característica fundamental de um empreendedor. É querer empreender, querer aprender, querer iterar, querer crescer, porque vamos falhar todos. O Bruno já falhou muito, certamente. Eu já falhei imenso. Todos vamos falhar e tem a ver com porque é que o fazemos. E se quisermos cada vez mais aprender, desenvolver um produto iterado, ter feedback, desenvolver novamente e ir melhorando e aprender, como o Bruno reiterou várias vezes, aprendendo com aqueles que já erraram muitas vezes, aí chegamos mais longe, mais rápido e acrescentamos muito valor à sociedade. Por isso, obrigado aos dois. E Obrigado. Chegamos até ao fim e pronto, quero agradecer, quero dar um obrigado especial ao Francisco agora pelos elogios, não estava à espera. Mas também, claro, um obrigado também ao Bruno. Acho que foi uma conversa muito produtiva e espero que tenhamos todos sucesso. Vemos no próximo episódio do Biocast.